Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora do conteúdo agro do site Agroclima. Antes da gente começar esse podcast aqui, eu quero lembrar você sobre os destaques das notícias agros que estão lá no site agroclima.climatempo.com.br. As manchetes são: produtores gaúchos iniciam colheita de soja em lavouras super precoces. Área de cana diminui e produtividade aumenta em São Paulo. Alimentação do rebanho no inverno. Especialista traz informações importantes para você, pecuarista, garantir a melhor produção na época da seca. Acesse agora mesmo, você está a um clique da Notícias do Agro, www.agroclima.climatempo.com.br. Hoje o bate-papo vai ser sobre hortaliças. Praticamente, a couve-flor é uma hortaliça muito conhecida, pela população, para quem está no grande centro urbano, mas ela tem uma grande importância, principalmente para pequenos produtores rurais e também os médios, que podem cultivar essa espécie em áreas menores durante o ano todo, independente da estação. Mas para isso a gente sabe que você, produtor, precisa de planejamento para se antecipar às condições de clima para esse tipo de cultivo e evitar maiores prejuízos. Então, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre essa cultura e o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Ricardo Ziani, que possui 24 anos com uma especialização nesse mercado de sementes de hortaliças e também no desenvolvimento de produtos. Trabalha praticamente com todas as culturas hortícolas de importância econômica. Ricardo, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao podcast AgroTalk. Obrigado, Ângela. Olha só, Ricardo, vamos esquentar esse nosso bate-papo aqui, porque a gente está praticamente aí às portas de uma nova estação, que é o outono. Então, a gente começa já a olhar para esse período, de outono e inverno, que é uma época que a gente sabe que a chuva já começa a rarear, e o produtor rural fica de olho no céu, de olho nas condições climáticas para os cultivos de hortaliças que estão no campo. Ora, muito calor prejudica a hortaliça, mas ora, chuva em excesso também prejudica. Eu queria saber de você, que sempre está circulando pelas fazendas no interior paulista, aí na região de Limeira, conta um pouco para a gente qual a expectativa desse produtor de hortaliças para o segundo semestre. Olha só, Ângela, dentre as principais culturas que a gente trabalha hoje no ramo de HF, o semeio de cebola se concentra nessa época do ano. Então, para o produtor, é um plantio direto, normalmente se faz em máquina pneumática e com a temperatura do solo elevada. Isso dificulta um pouco a germinação dessa semente e isso é uma coisa que pode agravar agora nesse início de semeio a cebola, tanto na região de São José do Rio Pardo quanto Monte Alto. E se realmente acontecer essa entrada forte de laninha e as chuvas começarem num período anterior ao que a gente espera, começar as chuvas em agosto, setembro, que é o período de colheita dessa cebola, por exemplo, o produtor também acaba tendo um desafio muito grande, porque a cebola ela tem que estar curada, tem que estar sequinha, pode ser que tenha problema com camisa d'água, outras fatalidades aí que podem estar acontecendo como doenças. Esse é um exemplo de cebola. Tomate também é uma coisa complicada, O pessoal agora começa a semear mais no sul de Minas, E se a temperatura começa a esfriar muito agora no inverno, o ciclo aumenta, Fica mais tempo para começar a produzir. E se essa chuva vier antes, também dificulta. Em contrapartida, para quem está colhendo tomate agora com esse calor, a tendência é que o fruto amadureça muito rápido. Muitas vezes amadurece no pé e o produtor praticamente tem que correr com a colheita, Tomate chega já muito vermelho no supermercado, na feira livre, e isso aí acaba depreciando o produto. Então, são prejuízos para o produtor. Em relação à couve-flor, que talvez a gente vá falar um pouco mais sobre essa cultura, o desafio ainda é maior, porque a couve-flor ela tem uma particularidade
até entre as brássicas, né, repolho e brócolis não tem essa mesma particularidade que a couve-flor. Para fazer a diferenciação, para ela sair da fase vegetativa e entrar na fase reprodutiva, que é a fase de formação da flor, né, vamos dizer dessa maneira, ela precisa de um acúmulo de horas de frio. Então, existem variedades que são plantadas no verão, que pouco frio já faz com que esse híbrido, essa variedade, faça essa diferenciação e comece a fazer a formação da flor, né? E variedades de inverno, né, existem essa tendência, essa necessidade de um grande acúmulo de horas de frio para poder fazer a formação de uma flor, né, de uma couve-flor viável, né, comercialmente viável. Então, o desafio aí de conseguir entender o clima, principalmente pelos produtores de couve-flor, é um grande problema hoje, para falar a verdade. Ou seja, estamos num momento, então, agora muito importante, que é de planejamento estratégico, olhando para as condições de clima futuro, é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, no Brasil, os estados que mais produzem couve-flor, a gente pode estar citando São Paulo, né, Minas Gerais, principalmente aqui no sul de Minas, Rio de Janeiro, região serrana do Rio, e os estados do sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos estados do sul, eles não têm a necessidade de ter uma altitude, né, campos com uma altitude muito elevada, porque já tem o frio natural, vamos falar dessa maneira, né? São regiões que já têm esse frio, consequentemente vai ter um acúmulo de frio necessário para a formação da cabeça. Já São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, normalmente se planta em altitude, né, acima de 900, 1.000 metros, tem produtor que vai até acima disso. E hoje o grande desafio é esse, né? Conseguir fazer uma previsão. Será que se eu plantar a 1.500, 1.600 metros, eu não vou ter problema de geada lá na frente? E se eu plantar numa altitude inferior a 800, será que eu vou ter um acúmulo de horas de frio necessário para poder ter uma couve-flor comercialmente viável? Então, é um desafio, realmente é um desafio. Sim. Então, vamos aqui trazer alguns highlights aqui para os produtores que nos acompanham, porque essa semana o novo relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o NOAA, né, apontou para a incidência do Laninha no trimestre junho, julho e agosto. Então, antes dessa Laninha, né, a gente começar a observar essa Laninha crescendo nesse trimestre, a gente ainda vai passar por um período de neutralidade, que é agora entre abril e o mês de maio, é o que aponta esse relatório. E se a gente pensar que a gente vai enfrentar o retorno da Laninha para o segundo semestre, a gente tem que lembrar que esse evento climático ele é caracterizado pelo resfriamento em grande escala da água superficial do Oceano Pacífico Equatorial. Então, o que a gente tem com isso? Né? Quais são os padrões atmosféricos? A gente vai ter ali ocorrência de chuvas, né, na região sul, mas com menor ocorrência. A gente pode começar até a observar uns períodos maiores de seca, como a gente observou antes desse episódio agora de El Niño, a gente teve 3 anos de Laninha, né? E a gente observou aqueles problemas com estiagem no sul. E a gente começa a observar um padrão com um tempo mais chuvoso nas áreas mais ao norte do país. Mas e essas áreas que ficam entre o norte e entre o sul, né, Ricardo? Eu falo que essas áreas ficam na área de transição aqui na região central, pega um pouquinho das áreas de São Paulo. Como que essas regiões se comportam? A gente costuma dizer que essas regiões se comportam que ela está numa linha de transição e ela acaba sentindo os efeitos tanto do sul quanto do norte. Então, tem vezes que a gente observa alguns períodos de seca, né, acontecendo nessas áreas de transição, ora a gente também vê alguns períodos de bastante chuva. Mais um destaque importante que você comentou aqui, que a gente tem que trazer ele na mesa, é que a Laninha também ela tem essa característica do período úmido a começar um pouquinho mais tarde, né? E a outra característica
é a ocorrência de geada, né? Ela potencializa um pouco mais essa ocorrência de geada. Então, diante dessas informações, o produtor rural está num momento agora que ele precisa ficar de olho nessas condições meteorológicas para saber qual cultivar, né? Qual Sim. variedade que ele vai utilizar no planejamento dele agora, principalmente para o segundo semestre. E falando da couve, né, que você já mencionou aqui, eu queria saber qual que é a variedade que ela é mais plantada, não só aqui em São Paulo, mas em outras regiões, essas que você citou. Olha, Ângela, hoje, por causa dessas diversidades climáticas, por causa desse desafio de entender o clima, o produtor realmente vem optando em fazer materiais de inverno, né? Uhum. Assim, tentando achar lugares de maior altitude, que esses materiais se adaptem melhor, porque couve-flor de inverno, ela normalmente a cabeça é mais branca, né? Ela tem uma qualidade melhor para venda, o produtor consegue adensar um pouco mais, consequentemente ele tem uma maior rentabilidade por área plantada, né? Então são fatores aí que vêm influenciando bastante esses produtores e, consequentemente, as regiões que têm essa característica de clima concentram muito a produção de couve-flor hoje no Brasil, né? Então, realmente, os 3 estados do Sul, hoje Rio Grande do Sul, eu acredito que seja o maior produtor de couve-flor, tanto para mercado in natura quanto para a indústria, né? Essa indústria, principalmente floretos congelados, né? E Minas Gerais, aqui no sul de Minas, que é uma região também de bastante altitude, né? Os produtores provavelmente seja o segundo maior polo, né? Esse mercado do sul de Minas é um mercado que eu atuo, né? Onde eu trabalho hoje atualmente, nessa cultura Uhum. especificamente, né? Então, a gente tem regiões acima de 1.500, 1.600 metros, que durante o inverno, provavelmente produtores evitarão o semeio o transplante de couve-flor, né, principalmente região de Maria da Fé e Senador Amaral, que são muito altas e a chance de geada forte é Sim. grande, né? Eu me recordo que no último Laninha que nós tivemos, que foi foi no meio de 2022, né, as temperaturas ali chegaram a -8, -7, eram Sim, temperaturas Maria da que Fé é muito frio, né? muito frio, né? Produtores ali de 40, 50 anos nunca tinham ouvido um frio desse, né? Então, muitas vezes esses produtores eles não plantam em terra própria, né? Eles arrendam. Então, eles Uhum. optam por regiões aí com uma altitude menor para sair do risco, pelo menos da geada, né? Hoje na nossa linha a gente tem um material, um híbrido de inverno que também tem características aí de meia estação. Ela chama Alpina, né? Couve-flor Uhum. híbrida Alpina F1. É um material que já faz mais de 10 anos que está no mercado. Na região aqui do sul de Minas, ela tem 35% do mercado, né? Eu acredito que aqui ela é líder. Realmente, eu falo dessa maneira que a gente tem que respeitar as épocas do ano, né? Porque nem a Sim. alpina é um material de meia estação inverno. Se o sujeito resolver plantar no verão, ela não vai ter o acúmulo de horas de frio suficiente, ela vai ficar vegetando, ela só vai produzir folha, né? Então, o produtor realmente ele tem que estar bastante atento na época correta de semeio, né? Então, tem indicações. Hoje, cada dia que passa, cada ano que passa, é mais difícil de fazer essa indicação. Vou te dar um exemplo muito interessante. Há Uhum. 20 anos atrás, eu tinha muitos produtores de couve-flor em Sorocaba. É uma região extremamente quente do estado, ali está entre 450 e 550 metros de altitude, né? E tinha janela até para couve-flor de inverno nessa época. Hoje, além de não ter essa janela para couve-flor de inverno, tem pouquíssimos produtores que arriscam semeio de couve-flor lá, porque a região ficou muito quente, né? Então, realmente, a Sim. gente vê, a gente sente, né, esse avanço da temperatura no decorrer dos anos aí, de décadas, né? E o produtor sempre optando por cada vez lugar mais alto, né? Tirando aí o sul, Rio Grande do Sul, principalmente, como eu falei, é uma região de frio, uma coisa normal, né? Tá, vamos entrar numa laninha, vai ter um pouco mais de seca, provavelmente entre algum veranico, mas mesmo assim ocorre o frio necessário para fazer a diferenciação.
E nesse meio tempo, o pessoal vem optando dessa maneira aí que eu citei. Quais são os pontos assim mais importantes para esse produtor fazer um bom planejamento, utilizando uma boa cultivar, né? O que ele deve e o que ele não deve fazer? Tá, vamos lá, Ângela. Primeiro, realmente respeitar a época do ano de semeio, né? Sempre estar consultando ou engenheiros locais para estar tentando ser o mais assertivo possível nessa época. Isso aí é fundamental. Eu acredito que é o primeiro fator chave. Em segundo lugar, eu também posso falar um pouco mais a respeito da alpina. Hoje, apesar dela ser um material de inverno, o que acontece no melhoramento de couve-flor? Normalmente, couve-flor, ela é de frio, né? Ela vem de uma mutação, de uma couve silvestre do Mediterrâneo, uma coisa que não existe na natureza, foi o homem que fez couve-flor, e pelo fato de ter surgido na Europa, hoje a gente tem muito mais variedade de frio do que de verão, né? Verão realmente, através do tempo, começou mais na década de 70 esse melhoramento, e é uma couve-flor ainda inferior, de qualidade principalmente. Só que esses materiais de inverno, normalmente não se chove no inverno, ou antigamente não chovia no inverno. Então, eles são muito susceptíveis, principalmente à bactéria, Xanthomonas, né? E é uma bactéria que ela precisa de umidade para se desenvolver, para proliferar. Então, muitas vezes a gente acaba pegando invernos chuvosos, invernos que acabam tendo uma precipitação a mais do que o esperado, e existem materiais no mercado hoje que não têm essa tolerância. E a alpina agrega isso também para o produtor rural, né? Então, é uma segurança a mais que ele vai ter, escolhendo o híbrido alpina, conversando com os agrônomos para poder realmente acertar essa época de semeio em cima aí da altitude que está, do estado que ele está plantando. E caso venha a ter chuvas em excesso, a alpina vai sentir menos do que outros materiais, porque ela é uma cultivar que foi desenvolvida na Ásia, né? Então, ela tem já essa característica genética aí de ser altamente tolerante. Eu não falo resistente, porque muitas vezes a pressão da bactéria é uma coisa bastante agressiva quando entra, né? Mas ela tem aí uma tolerância muito boa. Além de ser um material bem folhado, isso aí faz uma boa proteção de cabeça, né? A cabeça fica branquinha. Normalmente é o sol que faz com que a cabeça da couve-flor fique amarelada, né? E a dona de casa sempre, né, ela come com os olhos primeiramente, né? Então, realmente, Sim. aquela couve-flor branca, no formato bacana, no formato de cogumelo, que a gente fala, né? Isso aí atrai muito no olhar. E a alpina, realmente, ela consegue entregar isso, tanto para o produtor rural quanto para o consumidor final. Quanto tempo leva para uma cultivar dessa se desenvolver e estar pronta já para ir para os grandes ceasas espalhados pelo país? Ó, Ângela, essa é uma pergunta bastante interessante, porque na década de 40, 50, quando se começou o cultivo de couve-flor no Brasil, eram variedades, né? A gente tem uma clássica aí que chama couve-flor Teresópolis gigante, né? Que o nome já condiz com a região que começaram a cultivar ela, lá no Rio de Janeiro. Sim, E que é era uma região fria também, né? uma Quando é região outono e fria, inverno. justamente, e o ciclo dela era extremamente comprido. Existe essa variedade hoje, ainda pequenos agricultores ainda optam por ela, né? Mas era uma variedade que demorava 160, 170, 180 dias para colheita, né? Isso aí é uma chance de dar errado muito grande. Você tem que ter mais irrigação, você tem que usar mais adubo, você tem que fazer acordo com São Pedro por mais tempo, né? Então Sim. era complicado. O Como custo é alto pelo jeito, então, né? Não, sem dúvida, muito Sim, alto, ainda mais com essas variedades na época que muito tardias a gente fala, né? sim. Hoje os híbridos atuais, né, que nem a alpina, apesar de ser uma couve-flor de inverno também, né, 30 dias de bandeja, mais ou menos, para essa muda ser transplantada a campo. E mais dependendo daí da altitude, dependendo se é o início de semeio, se é o semeio mais do frio intenso, mas de 80, 85 dias, no máximo 90 dias, o produtor vai estar colhendo. Então,
dias após o semeio, 120 dias no máximo, né? 115 dias. Isso é 2 meses a menos do que uma Teresópolis gigante que era cultivada antigamente, né? Então, é uma segurança a mais para o produtor. Quanto menos tempo ele ficar com a lavoura lá na roça dele, a céu aberto, né, com todas as intempéries que podem ter hoje, é uma segurança a mais, né? E a Alpina entrega isso aí, 110, 115 dias aproximadamente de ciclo total. Muito bacana. Uma curiosidade agora, né? Eu também vou à feira, eu costumo ir à feira, e eu percebi ultimamente, os últimos, né, domingos que eu vou à feira, eu percebi que a couve na banca da feira, ela tá com uma aparência um pouco menor, né, do que a gente costumava ver grandona, né? Isso se deve a esse calor que a gente vem observando, ao clima, ou é por causa que aquela variedade ela já tem aquela estrutura menor mesmo? Olha só, Ângela, o que a gente encontra hoje na feira livre, no supermercado, pode ser oriundo de regiões de altitude, que daí vão ser couve-flor mais bonita, com aspecto mais bacana, ou podem ser também híbridos de verão plantados numa altitude mais baixa, né? Como eu falei, o híbrido de verão, ele tem menos folha, ele sente mais o calor, a folha, ela acaba não ficando ereta o tempo todo, né? Na hora do almoço, principalmente naquele calor, a folha ela tende a abrir, né? Ela murcha, e essa insolação que pega diretamente na cabeça faz com que a cabeça, além de ficar amarelada, tenha mais dificuldade para atingir um tamanho conveniente, né? Um tamanho que a gente gostaria de encontrar ela no supermercado ou na feira livre. Outro fator que leva essa couve-flor talvez está pequena é que essa época do ano a demanda é muito alta, temos pouco produto e uma oferta talvez maior do que a demanda. Consequentemente, o produtor colhe antes para aproveitar o preço, né? Então, também é uma estratégia que ele usa, né, para poder realmente estar se rentabilizando ali, para poder fazer o planejamento de roças futuras, né? Ele tem que estar bastante antenado. Hoje a gente tem muita couve-flor comercializada em bandeja, desculpa, e acima de 300, 350 gramas já é considerado uma cabeça economicamente viável, né? Então ele acaba fazendo essa opção, colhe um pouquinho antes ou até planta no espaçamento mais adensado, que ele vai ter mais couve-flor por unidade de área. Quanto mais adensar a couve-flor, menor vai ser a cabeça, né? Então também são vários aspectos que podem ocorrer. Ô, Ricardo, você, né, que convive com esses pequenos e médios produtores de couve-flor e de hortaliças, deve ter acesso, né, a esses produtos muito mais direto do campo, né, da mão do produtor. E aí, aqui é diferente. Eu, por exemplo, eu vou à feira, como eu te disse, todo domingo, e eu percebo uma coisa interessante. Toda vez que eu vou na banca, a couve sempre está do lado do brócolis. Eles são parentes, o brócolis com a couve? São parentes, sim. Da mesma maneira que eu falei anteriormente, brócolis também é uma coisa que não existe na natureza, né? Aham. Foi tudo criado pelo homem por melhoramento, por segregação genética na época, né? E por observação humana, tudo vindo dessa couve silvestre do Mediterrâneo. Repolho não existe na natureza, couve-flor não existe, brócolis não existe, couve chinesa não existe, né? Eram segregações naturais, mutações naturais das plantas, e por observação humana, o pesquisador na época, vamos falar assim, o produtor na época, ele acabava fazendo o cruzamento entre aquela mutação e surgiram dessa maneira essas variedades que a gente está super habituado a ver hoje, né? Tanto na feira quanto no mercado, enfim, né? Mas são parentes, sim, sem dúvida. Bacana. Já que você tocou nesse assunto de mutações, eu queria falar um pouco nessa questão da formação de mudas, né? O que o produtor não pode deixar de realizar do ponto de vista de recomendações agronômicas nesse momento da formação dessas mudas? Olha só, a cultura de couve-flor hoje, até brócolis também, eles andam muito juntos.
é uma cultura bastante profissional. Mesmo produtores pequenos, né, eles têm que ter um nível aí de tecnologia médio para alto para poder obter lucro, para poder obter receita em cima dessas lavouras. Grande parte desses produtores hoje, eles encomendam a muda para viveristas profissionais, viveristas especializados em produção de muda, né? Existem produtores ainda que fazem opção em fazer sua própria muda, né? E acaba sendo um risco a mais, né? Claro, existe um preço, né? Existe um valor por você estar adquirindo muda de um viverista profissional, mas esse viverista ele vai ter uma condição adequada de semeio, ele vai ter uma condição adequada de germinação, provavelmente as estufas dele vão ter uma umidade própria, uma umidade ideal para estar fazendo essa muda, né? E é muito importante hoje usar bandejas descartáveis, né? Tanto a couve-flor quanto o brócolis são da mesma família das crucíferas ou brássicas, né? Como quiser falar. Existe uma doença que chama hérnia das crucíferas, que é uma doença de solo, e ela se propaga através de bandeja que não é descartável, né? Existe muita bandeja que vai para a lavoura, e o sujeito, o produtor põe na terra, faz o semeio, de repente aquela terra dele está infectada, essa bandeja volta para o viveiro, talvez não faça uma sepsia ideal, né? É um fungo também de solo bastante agressivo, ele consegue permanecer através de estrutura de resistência em solos por até 20 anos, né? Então, a muda descartável, a bandeja descartável é uma coisa bastante interessante hoje de se estar usando, né? E tentar fazer as adubações foliares aí na parte de muda ainda, respeitando uma parte de nitrogênio para uma parte de potássio, para a muda ficar uma muda firme, né? A gente costuma falar que o nitrogênio é o tijolo e o potássio é o cimento. Se a gente não usa essa concentração de potássio adequada, a gente vai construir uma parede mole, né? Essa parede pode cair a qualquer momento, né? Então, isso aí é bastante importante na hora dessa produção da muda. Mas eu volto a falar, hoje, realmente a grande maioria dos produtores opta por estar comprando essa muda pronta de viverista. Muitos desses viveiros são credenciados pela Renasem, né, que é a mesma credenciadora das empresas de semente hoje, né, uma coisa bastante profissional. Então, a minha indicação é sempre buscar realmente uma muda sadia aí de um produtor, um viverista com esse cadastro no Renasem. Credenciado, né? Sim. Agora, o produtor que deseja iniciar uma produção, né, de couve-flor hoje no Brasil, a gente entende, então, que ele precisa primeiro fazer um estudo ali geográfico daquele local, daquele ambiente onde ele está inserido, entender se esse solo local tem propriedades corretas para esse cultivo, está livre de doenças, ou fazer uma correção de solo, olhar para as condições do clima locais ali, se são suficientes para ele ter esse desenvolvimento durante 100, 120 dias, por exemplo. Então, assim, áreas que não são tão conhecidas pela produção, elas podem arriscar esse cultivo hoje no país? Podem, sem dúvida nenhuma podem, mas você tocou num ponto bastante interessante na sua pergunta, que é a respeito à análise de solo, né? Hoje, infelizmente, eu conheço poucos, mas pouquíssimos produtores que fazem análise de solo. A análise de solo é uma coisa tão fácil de fazer, o custo dela é tão barato, né? E vai te dar um parâmetro para você poder fazer o preparo do teu solo, que você não vai nem usar adubo a mais, né? Gastar dinheiro com excesso de adubo, e nem vai usar adubo a menos de maneira que interfira no crescimento, na produção de qualquer cultura hortícola que a gente tem hoje, né? Então, é uma dica realmente muito valiosa, né? Faça análise de solo. Hoje deve custar R$80, R$90 uma análise de solo completa. Isso aí vai te dar parâmetro para fazer um calcário, para poder estar fazendo a correção desse pH do solo. O pH é uma coisa bastante importante para a planta conseguir a absorção correta de macro e micronutrientes, né? Você vai conseguir fazer esse solo descansar até esse pH, até esse calcário reagir.
A partir daí, fazer uma adubação de cobertura coerente com a necessidade da tua terra, do teu local específico de semeio, de cultivo, né? Outro aspecto importante, toda hortaliça hoje requer irrigação, né? Nós não praticamente não existe mais, principalmente aqui na região sul, sudeste, produtores que façam hortaliças no sequeiro, né? Salve raras exceções, aí uma melancia, uma abóbora japonesa, mas na cultura de couve-flor, de brócolis, de repolho, da parte de brassicas, é extremamente necessário. Então, também é fundamental você saber se o poço artesiano está bem dimensionado para aguentar, né, o planejamento aí de quantos hectares, qual que é o tamanho da terra que você vai estar querendo plantar, enfim, qual que é o sistema de irrigação que você vai estar usando, você vai fazer um gotejamento, que hoje é uma coisa bastante interessante, porque acaba não molhando a folha, mesmo se você fizer uma irrigação por aspersão, a chance de entrar uma bactéria, de entrar um fungo, é maior do que uma fertirrigação, né? Na fertirrigação você vai ter economia de adubo, você vai poder, através do sistema de Venturi, estar usando adubos solúveis, né? Até na questão mão de obra, né? Isso aí acaba se tornando economicamente mais viável. Então, tem condição de se plantar? Tem. Existem regiões que não tem? Com certeza existem, né? Mas se fizer um planejamento adequado, desde a análise de solo, né? Da parte de água e da parte de irrigação, e se porventura tiver um agrônomo por perto, mesmo que seja um agrônomo de uma estatal, para fazer esse acompanhamento, é fundamental para o sucesso. Hoje é muito difícil de produzir, né? O produtor realmente é um herói. Eu costumo falar que quando o produtor vai na revenda comprar os insumos, a semente, ele pergunta para o balconista ali quanto custa. E na hora dele vender essa mercadoria, ele pergunta quanto você me paga. Né? Ele não consegue colocar um preço nessa mercadoria pela lei da oferta e da demanda, ou muitas vezes através aí soja, milho, pelo fato de serem commodities mundiais, né? Então, a vida dele é muito difícil. Então, quanto mais bem planejado ele conseguir fazer, maior a chance de sucesso que ele vai ter na lavoura. E algumas dicas aqui que eu acho que a gente poderia trazer para esse produtor, porque eu fico imaginando assim, por exemplo, se ele opta em usar essa cultivar alpina, entre um espaçamento e outro, qual seria o espaçamento ideal para essa cultivar alpina dentro daquele terreno? Isso aqui eu queria saber dessa dica. E se depois que ele plantou a primeira vez essa cultivar, foi lá, teve o desenvolvimento, 110 dias, 115 dias, já está no ponto dele colher. Quanto tempo existe um intervalo de tempo que ele tem que deixar o solo descansando para depois plantar novamente essa cultivar no mesmo local? Boas perguntas. Vamos lá. Como eu falei, pelo fato de no inverno a gente ter menos problema com chuva, muitos produtores fazem a opção de adensamento da cultura. Para a gente ter uma ideia, uma couve-flor de verão seria interessante fazer 60, 65, até 70 centímetros entre planta e de 80 a 90 centímetros entre rua. Isso aí daria mais ou menos 22 mil, 23 mil pés por hectare. Já em materiais de inverno, como é o caso da alpina, o produtor consegue estar adensando mais esse semeio, de modo que ele obtenha mais rendimento por área. Pode se adensar até 45, 40, 45 entre plantas, 60, 65, 70 centímetros entre rua. Nesse stand, ele teria uma população aproximada de 37 mil plantas. Quando esse produtor opta em colocar na bandeja, aquelas bandejinhas plásticas, né, bandejinha de isopor com filme plástico, hoje a gente vê muito brócolis, mas a gente também começa a ver bastante couve-flor, ele vai fazer essa bandejinha e normalmente esse produtor ou o atravessador, o parceiro desse produtor, tem uma câmara fria. Isso faz com que a vida útil dessa couve-flor colhida se alongue. 15 dias, né, 18, dependendo aí das condições, até 20. Vai ser uma couve-flor de padrão de 22, 23 centímetros, com peso médio aí de 350, 400 gramas. Quando esse produtor opta em fazer a comercialização via CEAGESP, ou até feiras livres,
ele acaba fazendo um adensamento um pouco menor para fazer com que essas cabeças atinjam um tamanho maior, né? Entre 500 gramas até 600 gramas, né? Então, tem essas dicas aí de espaçamento, né? Sempre lembrando que quanto mais couve-flor a gente colocar por unidade diária, o dimensionamento aí da adubação também tem que seguir isso aí. Eu não posso usar a mesma quantidade de adubo no hectare de 22 mil plantas e no hectare de 37 mil plantas. Isso aí também ele tem que estar bastante atento na hora de fazer a interpretação da análise de solo e ver qual é o stand, né, o stand final que ele vai estar usando. Em relação à segunda pergunta que você me fez, né, depois que ele colhe, se ele pode voltar a plantar couve-flor nessa mesma área, a nossa recomendação é não, né, pelo fato, principalmente dessa hérnia da crucífera, né, quando o produtor opta em fazer plantios sequenciados, a chance de surgimento da doença é maior, ela se agrava, né, e depois essa terra ela fica praticamente não existe mais a possibilidade de plantio de brassica nesse terreno por um grande intervalo de tempo. Então, o produtor que conseguir fazer um rodízio de terra, né, tirou a couve-flor, planta o milho, né, o milho é uma cultura que vai estar aproveitando bastante o restante dos nutrientes que ficaram no solo, porque a couve-flor exige muito mais nutrientes do que uma roça de milho hoje. O produtor vai acabar tendo uma economia em cima dessa segunda roça. Ele pode optar por fazer um feijão, ou o próprio feijão de vagem rasteiro, né, que a gente também tem na nossa linha, que acaba fixando nitrogênio, né, ele acaba fazendo uma inoculação ali na semente de risóbio. Então, isso aí também é uma coisa que acaba beneficiando o solo, mas a gente não indica, na verdade, em cultura nenhuma, tá? Cebola, tomate, são culturas que têm muita parte de doença, muita doença de solo. Então, se o produtor tiver como fazer esse rodízio, né, não está fazendo, não está pisando do jeito que eles falam normalmente na roça, né, não está pisando nessa terra de novo, seria ideal, tá? Sim. Pode optar por um milho silagem, por exemplo, para o gado, né? Sem dúvida, sorgo, né? Sim. São coisas aí que ajudam a descansar a terra e acaba ainda tendo uma renda para o produtor. Sim, exatamente. Teve uns episódios atrás aqui do podcast Agrotalk que a gente trouxe aqui uma opção, né, do sorgo, né, do milheto também, como uma forma dele fazer essa rotação agora. Isso é muito importante. A gente acaba trazendo algumas alternativas aqui. Foi bom até você tocar nesse assunto. Bem, a gente está chegando nesse final aqui do podcast, mas eu queria trazer aqui algumas últimas perguntas para você. E uma delas é, então, que, pelo entendimento aqui do nosso bate-papo, ficou claro, então, que o produtor rural apostar em variedades híbridas é uma solução para ele hoje ter mais rentabilidade ali no campo, certo? Não, é o presente e o futuro, sem sombra de dúvida nenhuma. Tanto, não só na cultura de couve-flor, né, como a maioria das culturas hoje de relevância econômica no setor de HF, né, exige materiais híbridos, né, tanto pelo pacote de resistência à doença, tanto quanto pela precocidade ou por incremento de produção. Né, é fundamental a escolha de híbridos hoje. Sim. E agora a gente vai entrar numa época também que os grandes eventos de HF começam a acontecer, né? Nesse eixo aqui, São Paulo, interior paulista, e a gente já começa a observar cada vez mais dentro dessas feiras o desenvolvimento, né, de novos produtos, de novos híbridos. O que você, como especialista, está enxergando agora para um futuro próximo? Ângela, agora no meio do ano a gente tem o Hortitec aqui em Olambra, né? Isso. Que é a maior feira do segmento da América Latina, onde o produtor... Eu estive aí ano passado, inclusive. Ele encontra muita novidade, todo ano tem a novidade, o nosso mercado é muito dinâmico, né? Antigamente, um híbrido permanecia como líder, ou vice-líder, ou permanecia no mercado por muitos anos, por décadas, né? E hoje a velocidade de lançamento de novos materiais, com multivírus, mais precoce, mais produtivo,
colorações que atraiam mais o consumidor final, é muito rápido, muito dinâmico. Isso é muito bacana. Não, e Ricardo, eu percebia no passado na Hortitec como nós temos muitos pequenos e médios produtores envolvidos nessa área de hortifruti, de hortaliças, como eles estão buscando conhecimento, tecnificação para fazer melhorias dentro do campo, né? Isso é muito bacana. A gente conhece o agro dos grandes produtores rurais, mas a gente tem uma enorme parcela de pequenos e médios produtores que estão voltados para as hortaliças, né? Não, sem dúvida. E esse conhecimento para eles é de suma importância, pelo fato de serem pequenos, médios produtores. Se eles não correrem atrás de novidade, não correrem atrás de novos recursos aí para aumentar a lucratividade deles no campo, eles vão ficar para trás, né? Então, a feira, principalmente a Hortitec, traz esse benefício para o produtor e, paralelamente à feira, todo ano a gente abre o nosso campo. A matriz, a nossa sede, a Agristar, ela está na beira da SP-340, muito próximo ao Olambra, né? Então, a gente já está fazendo o campo, né? Os tomates foram transplantados essa semana, já pensando no evento em junho, né? E a gente abre as portas da nossa estação experimental, recebe os produtores lá de braços abertos. O ano passado passaram mais de 4.000 produtores lá, né? E é muito gratificante, na verdade, a gente poder estar fazendo essa orientação, estar mostrando para o produtor aí as novidades, e depois durante o ano, a gente acaba visitando essas regiões, esses produtores, e a gente vê que realmente eles assimilaram o recado, né? O conhecimento, né? Eu tive lá no campo, estou plantando aqui aquela variedade que você mencionou, estou gostando bastante. Deu certo. Tive no Hortitec, né? Vi lá um novo defensivo, um novo adubo foliar, e, nossa, está me ajudando bastante. Isso não tem dinheiro que paga. Sim. Ricardo, tem mais alguma dica que você queira trazer para o produtor rural aqui com relação aí à produção de hortaliças, especialmente a de couve? Tá, de tudo que a gente falou hoje, eu acredito que o recado foi passado, né? Ainda falando a respeito de couve-flor, a couve-flor é um material muito exigente em molibdênio e boro, né? São micronutrientes que, assim, poucos produtores se atentam, né? O molibdênio, ele acaba estando relacionado diretamente à formação das folhas, e isso é muito importante, do jeito que a gente falou, para ter uma boa cobertura da cabeça, a planta ter energia para ela fazer fotossíntese suficiente para poder estar criando aí uma couve-flor de tamanho considerado do mercado. E o boro também é um micronutriente fundamental para não ter problema de talo oco, né? A deficiência de boro faz com que a couve-flor fique com o talo dela oco, e esse talo oco é porta de entrada com uma bactéria também bastante agressiva que chama Erwinia carodovora, né? Então, eram as dicas aí que durante o bate-papo eu não tive a oportunidade de passar, mas eu acredito que o bate-papo, pensando aí na cultura de couve-flor, ficou bastante completo, Ângela. Olha, eu fico agradecida por você compartilhar com a gente aqui no podcast Agrotalk todo esse conhecimento. Adorei falar com você aqui nesse bate-papo. Fique à vontade para voltar aqui mais vezes, trazendo outras informações para a gente, de outras culturas. A gente pode ampliar mais a cultura da cebola, do tomate. Vamos ajudar, né, esses produtores rurais com mais dicas, mais informação e mais conhecimento. Meu muito obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação, e até a próxima. Imagina, Ângela, obrigado vocês aí pela oportunidade. Eu sou um fã de divulgar, né, esse mercado nosso, de trazer informação para o produtor, né? Sempre fiz isso e eu fico à disposição para um próximo bate-papo. Gostei bastante também. Eu também. Então, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.